Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou o Duda Teixeira e esse é mais um Cruzoé Entrevistas. O assunto hoje é a governabilidade no terceiro mandato do presidente Lula. E para falar sobre o assunto, a gente convidou o Carlos Pereira. Carlos, que já está aguardando aí. Carlos, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Duda. É um prazer estar aqui com você. Joia, deixa eu apresentar o Carlos. Ele é professor da Fundação Getúlio Vargas, no Rio de Janeiro, e é um dos criadores do Índice de Custo de Governo, que a gente vai explicar melhor aqui durante a entrevista. Mas, Carlos, eu queria, bom, como jornalista, eu quero puxar pela notícia, então te pergunto, como é que você analisa hoje a governabilidade desse mandato do Lula 3, né? Dizendo assim. Pois é, Duda. O governo Lula 3 ele começou com uma decisão de montar uma coalizão muito grande, né? Na realidade, é uma super coalizão, né? A maior coalizão desde a redemocratização. São 16 partidos políticos, partidos esses muito heterogêneos entre si, que não necessariamente compartilham uma agenda, um programa de governo. E, além do mais, o presidente Lula, mais uma vez, decidiu alocar poderes e recursos a ele discricionários para os parceiros, sem levar em consideração o peso político que cada um deles tem no parlamento. Essas decisões, de acordo com os meus trabalhos, geram problemas crescentes de governabilidade. Por quê? Porque quanto maior o número de parceiros, quanto maior o número de partidos heterogêneos, e esses partidos não se sentem recompensados de acordo com o seu peso político, isso vai gerando progressivamente animosidades, invejas, disputas internas dentro do governo, de tal sorte que a capacidade do presidente de manter a coesão e a disciplina interna desses membros, votando de forma consistente e de forma sustentável ao longo do mandato agendas de interesse do governo, é baixa. Então, além de, como a gente vai ver mais na frente, o custo de governabilidade ser alto, obrigar o governo a despender muitos recursos para manter unida uma base tão grande e tão diferente entre si, ainda também monopoliza a maioria dos cargos nos ministérios e na burocracia pública, bem como os recursos orçamentários dentro do próprio partido do presidente. Quer dizer, os aliados que têm pesos relevantes dentro do Congresso não veem esse peso dentro do Congresso serem refletidos dentro do governo, o que é uma sinalização de que o governo não trata, de fato, os aliados como parceiros, mas apenas como apêndices necessários para alcançar uma suposta governabilidade. Por outro lado, Duda, tem um outro aspecto interessante que pesa a favor do governo, que pela primeira vez, desde os governos petistas, tanto os 2 primeiros mandatos de Lula, como os 1,5 de Dilma e agora o terceiro de Lula, que começa, o governo monta uma coalizão mais próxima da preferência agregada ou mediana do plenário. Esse é um outro critério importante na gerência de coalizão, porque quando presidentes montam coalizões muito distantes do que o Congresso deseja, o presidente tem mais dificuldade de governar com essa coalizão. Entretanto, quando essa coalizão, de certa forma, espelha o que o Congresso deseja, supostamente esse presidente enfrenta menos dificuldades governativas. E essa coalizão do presidente Lula, talvez pelo fato de ser tão ampla e ter partidos desde a extrema esquerda, como o PSOL, PCdoB, passando por partidos de centro, como o PSD, como o MDB, até partidos de direita, como União Brasil, e agora até alguns consideram até de extrema direita, como Republicanos e o PL, não o PL, mas o PP, isso torna uma verdadeira salada de fruta partidária, mas, ao mesmo tempo, ajuda o governo a ter essa coalizão mais próxima de uma preferência do Congresso. Então,
dos 4 elementos que são importantes na gerência e na composição de uma coalizão, eu diria que Lula errou em 3 delas e acertou em uma delas. Então, a gente ainda não sabe o resultado líquido do que vai ser isso. Eu acho que o governo tende a ter dificuldades governativas em alguns tópicos e mais facilidades governativas em outros tópicos. Isso vai depender muito da habilidade de cada caso, de caso a caso, do governo de lidar com essa maioria legislativa que o governo Lula conseguiu forjar até então. Bom, você falou então dessa salada partidária, vamos voltar nesse assunto mais para frente, mas você podia então explicar, Carlos, agora o que é o índice de custo de governo, qual que é o índice de custo de governo hoje do governo Lula e comparar com governos anteriores? Bom, essa foi uma tentativa que eu e Frederico Bertolini, meu ex-aluno aqui na Fundação Getúlio Vargas e agora professor do Departamento de Ciência Política da UNB, em Brasília, na Universidade de Brasília, criamos, que foi uma tentativa de tentar mensurar, porque a ciência política carecia de uma medida quantitativa que estimasse aproximadamente o quanto o presidente despenderia na manutenção, montagem e gerência dessa coalizão. Então, eu e Fred tivemos a ideia de levar em consideração o número de ministérios, certo? O presidente pode montar governos, é completamente discricionário o governo. Por exemplo, Fernando Henrique tinha em torno de 20 ministérios. Já o governo Lula I tinha 35 ministérios. Agora, o governo Lula III tem em torno de 38 a 39 ministérios. Quer dizer, quanto maior o número de ministérios, mais recursos, mais orçamentos despendidos na manutenção desses ministérios. É burocracia, é funcionário, é orçamento de toda a sorte para a existência desse próprio ministério. O outro elemento que é componente fundamental é o próprio quantidade orçamentária alocada para cada um desses ministérios. E o terceiro elemento é a quantidade de emendas que os parlamentares fazem ao orçamento. Como você sabe, o orçamento no Brasil ele é elaborado pelo Executivo, a proposta é orçamentária, mas ela é enviada para o Congresso. O Congresso pode emendar essa proposta orçamentária do governo e normalmente os parlamentares o fazem através de emendas individuais ou emendas coletivas. Essas emendas elas têm um papel fundamental para os parlamentares, porque já existe evidência na ciência política brasileira que demonstra que parlamentares que mais conseguem executar essas emendas de autoria individual ou coletiva, nutrindo as suas redes locais de interesse nos municípios, aumentam as suas chances de reeleição. Então, a sobrevivência do parlamentar está diretamente associada à execução desses recursos. Então, a execução desses recursos entra no nosso índice como uma função custo do presidente. Quer dizer, o presidente, quando executa mais emendas, aumenta o custo de governabilidade. Então, o que é que a gente fez? A gente fez uma análise fatorial do número de ministérios, do orçamento de cada ministério, da quantidade de emendas que parlamentares fazem ao orçamento, se transforma na lei orçamentária. Colocamos tudo isso numa equação matemática e saímos com um índice de custo de governabilidade. Esse índice, de acordo com as nossas estimativas, responde por aproximadamente por 75% da variância explicativa no nosso modelo. Ou seja, é um índice bastante aderente à realidade. Não é um índice, vamos dizer assim, obviamente que tem outros custos de governabilidade que não estamos considerando nesse índice específico de governabilidade, mas é uma aproximação bastante crível da realidade do que acontece. Né? E o que é mais interessante, Duda, é que esse índice varia de governo para governo. Tiveram governos, por exemplo, do presidente Fernando Henrique Cardoso ou do presidente Michel Temer, que
se revelaram, vamos dizer assim, bastante eficientes no que diz respeito a aprovar muitas de suas iniciativas legislativas, muitas de propostas que enviaram para o Congresso, desde projetos de lei ordinário, complementar, até reformas constitucionais, e o baixo custo para alcançar o sucesso nessas iniciativas. Mas, por outro lado, já tivemos também presidentes que gastaram muito e conseguiram aprovar muito pouco, como foi o caso, claro, do governo Bolsonaro, por exemplo, que teve um custo de governabilidade muito alto, e a taxa de sucesso legislativo do governo Bolsonaro foi relativamente muito baixa. O governo Lula aprovou relativamente muita coisa, o governo Lula 1 e 2 aprovou muita coisa no Congresso, mas também gastou muito, foi um dos governos mais gastadores. Por quê? Porque no governo Lula 1 e 2 também, como agora, montou coalizões muito grandes, muito heterogêneas, desproporcionais e, o pior ainda, distantes da mediana do Congresso. Então, esse governo foi muito ineficiente, porque o que é uma eficiência governativa? É quando o presidente consegue aprovar muita coisa gastando muito pouco, né? E o governo Lula conseguiu aprovar muita coisa, mas gastando também muito. Já os governos Fernando Henrique e os governos Temer foram muito mais eficientes, porque eles conseguiram aprovar gastando relativamente muito pouco em comparação aos outros presidentes. Com relação ao governo atual, ainda não temos uma medida agregada do custo de governabilidade. Entretanto, já existem alguns levantamentos na mídia, se eu não me engano, recentemente, o Datafolha fez esse levantamento, apenas, e também a Transparência Brasil, mostrando que apenas levando em consideração os recursos de emendas parlamentares, o governo Lula foi o governo que mais gastou desde a redemocratização nos primeiros 6 meses de governo. E o que é consistente com as suas escolhas de montagem de uma coalizão tão grande e heterogênea. Ainda não levei em consideração, para cálculo do custo de governabilidade, o número de ministérios, que também é muito alto, como a gente falou, é um dos ministérios com maior número de gabinetes, né? E também com maior heterogeneidade entre esses partidos. Então, imagina-se que o custo de governabilidade do governo Lula III, ou desse terceiro mandato do presidente Lula, será muito alto, quiçá ultrapassando os custos de governabilidade que ele enfrentou nos governos Lula 1 e 2. Mas ainda nós não temos dados agregados, porque só temos basicamente 6 a 7 meses de governo, ainda é muito pouco tempo para a gente ter uma ideia precisa desse custo de governabilidade no governo atual. Tá, mas se não me engano, acho que o presidente que conseguiu montar direito o gabinete e teve um custo de governabilidade muito baixo, acho que era o Michel Temer, não era isso? O Michel Temer é o nosso campeão, né, de governabilidade, né? Se a Ah, gente pode dizer isso. Ele é, inclusive, um exemplo contrafactual interessante, porque a literatura de ciência política ela insiste dizendo no Brasil que a fragmentação partidária é um grande problema para a governabilidade, e inclusive até impeditivo do presidente governar bem. Mas deixa que o presidente Temer governou o Brasil pós-impeachment, lembra que foi um momento muito tumultuado, de muita polarização e de extrema fragmentação. Naquela época, nós tínhamos em torno de 30 partidos no Brasil, com quase 20 e poucos partidos que tinham assento na Câmara dos Deputados. E mesmo assim, diante de tamanha fragmentação, Michel Temer montou uma coalizão menor do que a coalizão do governo Lula atual, muito mais homogênea e muito próxima, quase um espelho do que o Congresso desejaria. Então, o governo, por consequência, gastou muito pouco, a despeito, e aprovou muito no intervalo de tempo muito curto, né? Porque ele só governou basicamente por 2 anos e aprovou reformas constitucionais importantes. E evitou, eu acho que você se lembra, Duda, muito bem, 2 iniciativas de impeachment iniciadas pelo Procurador-Geral da República na época, Rodrigo Janot,
e ele conseguiu obstaculizar, não deu prosseguimento, a Câmara vetou ali, e por isso, mesmo diante de votações muito controversas e muito complexas, ele realizou muito, né? Então, eu diria que diante das suas restrições, o governo Temer ele foi um exemplo de boa governança no que diz respeito de ter um relacionamento muito positivo e, de certa forma, barato, gastando pouco com o legislativo, né? Quer dizer, não basta só chamar um monte de partido para compor os ministérios. O presidente tem que saber calcular isso, né? Tem que ser um cálculo estratégico para que você monte os seus ministérios meio que como se fosse um espelho do Congresso. Os partidos que são fortes no Congresso, você chama para o seu gabinete, né? E mais ainda, esse ponto que você tocou ainda nesse seu comentário, que diz respeito também ao compartilhamento de poder, né? O Temer, em momentos do seu governo, ele alocou mais poder e recursos para os parceiros do que para o seu próprio partido, né? O PMDB foi menos recompensado do que alguns dos seus parceiros. Então, isso compromete, vamos dizer assim, ex ante, né? Compromete anteriormente um parceiro com o seu governo. Então, assim, se eu começo a perceber que eu ganho relativamente ao peso político que eu tenho dentro do Congresso, ou seja, o peso político que eu tenho na sociedade, eu não tenho do que reclamar com esse presidente. Agora, se eu percebo um parceiro sendo desproporcionalmente recompensado, muito além do que o peso que ele traz na sociedade para dentro do parlamento, isso vai gerar progressivamente invejas ou ressentimentos. Por que partido A tem 10 ministérios e eu, que tenho mais ou menos o mesmo peso político do partido A, só tenho 2? Esse desbalanço, esse desequilíbrio, ou mesmo ausência de critérios proporcionais na alocação dos recursos que estão à disposição da escolha do presidente, é que gera progressivamente rivalidades, animosidades, chance de fogo amigo, mais escândalos dentro do governo e, consequentemente, mais custos governativos e menos sucesso dentro do legislativo, porque os parceiros vão o tempo todo tentar jogar estrategicamente para tentar reequilibrar esse jogo, certo? Então, vamos dizer assim, um governo que vem gerenciando uma coalizão de uma forma desproporcional, sem levar em consideração o peso político de alguns parceiros, esses parceiros que estão se sentindo subrecompensados vão tentar inflacionar o preço do apoio em momentos de vulnerabilidade política do governo. Então, imagina num determinado momento em que ocorre uma crise externa, sei lá, não precisa nem ser um escândalo de corrupção, mas uma pandemia, ocorre um choque exógeno ou uma queda abrupta do preço de commodities internacionais e o presidente não consegue mais ter aquela quantidade de receita e começa a ter inflação e a popularidade começa a cair. Um parceiro, quando vê o presidente vulnerável, vai se aproveitar dessa condição de vulnerabilidade para tentar equilibrar o jogo e obter uma maior recompensa desse presidente vulnerável. Por outro lado, se o presidente tivesse recompensado esse parceiro, levando já desde o início o peso político dele, esse partido não tinha o que reclamar, mesmo em momentos de bonança ou em momentos de crise. Professor, agora, o Lula, faz algumas semanas, ele chama, então, o André Fufuca, do PP, para o Ministério dos Esportes e bota o Silvio Costa Filho, do Republicanos, no Ministério de Portos e Aeroportos, né? Isso foi uma tentativa de consertar o rumo, uma vez que ele não foi assim tão sábio na hora de montar esse gabinete e entendeu que precisava chamar partidos aí com mais força no Congresso. E outra pergunta, cada um desses partidos, tanto o PP quanto o Republicano, eles ganharam um ministério, né? E isso vai ser suficiente para corrigir alguma coisa? A sua pergunta já deu a resposta, né? Provavelmente não, né? Talvez no curto prazo,
mas, como eu falei, no médio e longo prazo, isso vai começar a gerar. Esse jogo é um jogo de repetição, não é, Duda? Esse jogo não é um único momento, é um jogo de repetição. E os parceiros, os atores políticos, eles fazem updates das suas expectativas a cada nova interação. Então, se o presidente aumenta a sua popularidade, começa a ser bem avaliado, o presidente se cacifa a ter mais poder de barganha na negociação com os parceiros. No momento em que esse presidente se enfraquece com a sociedade, perde popularidade, o poder de barganha começa a sair da mão do presidente e começa a passar para a mão daquele parceiro que melhor se posiciona na posição de pivô, certo? Então, o sonho de qualquer parceiro de coalizão, Duda, é funcionar como pivô da coalizão, ou seja, ser o voto de Minerva, o voto definidor do sucesso do presidente numa determinada legislação, numa determinada iniciativa legislativa. O partido que conseguir se colocar na posição de pivô da coalizão ou do Minerva da coalizão vai progressivamente ter vantagens desproporcionais em relação aos demais parceiros, certo? Então, se esse pivô inicialmente ele foi subrecompensado, ele vai cada vez mais inflacionar o preço do apoio, porque ele vai ter a informação do quão relevante ele é para o sucesso do presidente daquela coalizão, certo? Então, o presidente Lula, às vezes, acredita como se esses acordos fossem acordos estáticos. Só que esses acordos eles são dinâmicos, né? Eles são acordos que sofrem adaptações, ajustes a todo o tempo, porque a gerência de coalizão ela não é apenas forjada com uma única decisão. Então, eu acredito que essa decisão do presidente Lula de chamar dois partidos completamente idiosincráticos para a coalizão, que até bem pouco tempo eram partidos, vamos dizer assim, chave na coalizão do ex-presidente Bolsonaro, né? Além de gerar um verdadeiro mal-estar na sociedade, né? A sociedade identifica nessas alianças de cunho meramente pragmáticos e oportunistas nenhum sentido, né? E os parlamentares também observam essa dificuldade, né? de que essa coalizão se transforme, em última instância, em coesão. Então, numericamente, o presidente Lula pode ter uma coalizão majoritária, certo? Mas nem sempre uma coalizão majoritária numericamente se traduz numa coalizão majoritária substantivamente. Eu acho que essa é uma coisa muito interessante a ser entendida, porque a substância da coalizão, ela, em muitas vezes, ela pode não se revelar consistente com a agenda que o governo quer implementar. E, obviamente, que esses parceiros, especialmente esses dois últimos que entraram, os republicanos e o PP, eles são partidos estranhos e claramente eles estão querendo maximizar retornos de curto prazo. E muitos dos membros desses partidos que não são diretamente beneficiados com essas trocas pragmáticas, a não ser as lideranças partidárias ou mesmo quem diretamente o presidente indicou, vai se sentir não pertencente a essa coalizão. Então, é muito difícil imaginar que esses dois partidos apresentem um comportamento disciplinado, especialmente em votações controversas, em votações que não sejam consensuais, em votações que não, por exemplo, uma votação consensual que o governo teve relativamente facilidade de aprovar foi o marco fiscal, porque existia um grau de amadurecimento no Congresso da importância de estabelecer uma referência fiscal para o Estado e o governo não pode se iludir que a performance obtida em uma votação relativamente não controversa como esta vai se reproduzir em votações que, porventura, tenham
um grau de dissenso muito grande, especialmente quando estiver em jogo questões relacionadas a costumes e outras pautas relacionadas à questão da terra. Agora, diante dessa decisão recente do Supremo de interpretar o marco temporal como inconstitucional e ter vários dos partidos que hoje fazem parte da base aliada do presidente como fazendo parte dessa frente parlamentar agropecuária, é de se imaginar que essa coalizão muito provavelmente não vai funcionar como uma coalizão coesa em assuntos que estejam relacionados ao marco temporal ou questões de meio ambiente ou questões de costumes, entende? Certo. Aí acho que tem um lado positivo também, Carlos, não sei se você concorda comigo, mas assim, também faz com que o governo tenha dificuldade de reverter algumas coisas que o Congresso aprovou no passado, né? Então, vamos pegar, por exemplo, a lei das estatais, né? O marco do saneamento. Então, tem algumas coisas aí que também que, se o governo vier com uma pauta muito partidária, o Congresso vai conseguir frear, né? Pô, Duda, você tocou num ponto maravilhoso, você tem toda a razão. Esse é um trade-off, esse é um dilema, vamos dizer assim, bem específico do presidencialismo multipartidário. Porque, por um lado, o multipartidarismo ele gera problemas governativos, né? Ele gera problemas, obriga o presidente a montar uma coalizão, muitas vezes essa coalizão é heterogênea, muito grande, quer dizer, é sempre mais complexo, é muito mais fácil você governar se o seu partido tivesse maioria de cadeiras já das urnas, como ocorre muitas vezes nos Estados Unidos, o sistema bipartidário, em que, na grande maioria das eleições, o partido do presidente tem maioria de cadeiras nas duas casas legislativas. Então, governar se torna uma tarefa relativamente mais fácil. Mas, se, por um lado, o multipartidarismo ou mesmo a fragmentação partidária que a gente tem no Brasil gera problemas de governo, gera problema governativo, ela justamente impede o que você falou, mudanças abruptas. Então, você tem um sistema que é muito pró-status quo, para o bem e para o mal, né? Ou seja, para um governo que é muito à direita do que o Congresso deseja, ou muito à esquerda do que o Congresso deseja, provavelmente essas agendas terão muita dificuldade de passar. E se passarem, vai ter que passar com muitas concessões e com muito tempo de discussão na sociedade. Então, o sistema multipartidário e fragmentado, ele gera mais dificuldade também para que um presidente, mesmo poderoso, como é o presidente brasileiro, constitucionalmente falando, ele tenha dificuldade de passar o rolo compressor no legislativo. Ele não consegue passar o rolo compressor no legislativo porque muito dificilmente ele vai ter a unidade de todos esses partidos em agendas que são muito radicais. Então, o lado bom do multipartidarismo, se a gente puder normativamente nomear assim, é o fato de não existir saídas radicais que transformem o Brasil do dia para a noite. Eu gosto sempre de dar esse exemplo para os meus alunos em sistemas majoritários, por exemplo, como o sistema britânico, do parlamentarismo majoritário, Westminster, né? Em que o primeiro-ministro ele é escolhido por uma maioria parlamentar, normalmente de partido único, é muito mais fácil governar. Margaret Thatcher, por exemplo, mudou a face da Inglaterra em 20 dias, 30 dias de governo, porque essa nova maioria que se forjou e que levou Margaret Thatcher a se transformar primeira-ministra com uma super maioria de cadeiras dentro do parlamento britânico, a capacitava a fazer transformações muito radicais no curto intervalo de tempo. Então, isso gera, por um lado, mais instabilidade do que possa vir a acontecer, dependendo de qual preferência consiga ser majoritária num determinado episódio da história política daquele país. No Brasil, isso não é assim. No Brasil, seja Lula, ou Bolsonaro, ou Fernando Henrique, ou Temer, que sejam os vencedores, as saídas sempre serão negociadas, sempre serão frutos de muita negociação, sempre serão frutos de muitas concessões. Por um lado, a gente
perde eficiência, a gente não tem um desenho institucional que gera eficiência, a natureza do sistema político brasileiro não preza, não privilegia a eficiência, mas, por outro lado, privilegia a representação, todos os interesses da sociedade fazem parte do jogo, ninguém se sente fora do jogo, se sente alijado desse jogo, e, por consequência, nenhuma mudança radical é aprovada num curto intervalo de tempo. Tá. Professor, você comentou essa questão de que um custo alto de governo, então, favorece o status quo. Eu lembrei aqui, na campanha, o governo o Lula, ele falou de, e os ministros, né, de mudar a reforma trabalhista e também de mudar o novo ensino médio, né? E meio que a coisa meio que foi esquecida, né? Essas duas promessas foram esquecidas. Mas eu lembrei que o Temer, foram duas aprovadas no governo Temer, né? Onde você tinha um custo baixo, né? O nosso campeão aí de governabilidade, né? Então, enfim, acho que é um exemplo aí de que como, às vezes, o custo alto de governabilidade pode ser positivo, né? Dois exemplos. Eu acho que foi um bom exemplo, mas, assim, no caso do governo Temer, esse sucesso relativo que ele conseguiu em relação aos outros governos foi produto não apenas da habilidade, porque muita gente interpreta isso como sendo fruto, vamos dizer assim, de uma genialidade de um governo, mas é fruto de um aprendizado institucional. O Temer foi presidente do Congresso pelo menos por 2 vezes, presidente do MDB, do PMDB durante vários anos, com vários mandatos legislativos. Então, ele sabe como opera o legislativo, sabe como é importante se governar mirando a preferência mediana do legislativo. Essa estratégia de ter o legislativo como parceiro e não como obstáculo é muito virtuosa para o presidente, porque se o presidente traz o Congresso como um parceiro do governo, compromete esse Congresso e o Congresso se sente corresponsável do governo. O presidente Lula sempre teve o legislativo como um obstáculo, como algo a ser superado, como um problema. Então, no sistema consociativo, como o Brasil em que exige muitos elementos de consenso, de construção de maiorias, é fundamental ter o legislativo como fazendo parte do governo, porque se o legislativo se sente fazendo parte, ele também pode extrair benefícios disso. Ele pode se perceber pertencendo ao governo e não estranho ao governo. Uhum. Tá. Professor, agora, isso tem... Bom, pensando agora aqui nos ministérios todos do Lula, e ele chama um monte de partido, então, para participar, ele acaba dando poucas pastas para o PT, né? Então, o pessoal do PT ainda tem que não só dividir espaço com outros partidos, como aquelas escolhas pessoais do Lula, né? Então, a Aniele Franco, o Silvio Almeida. E isso de dar pouco espaço para o PT no gabinete de ministros não acaba afetando o domínio que o Lula tem dentro do PT? Bom, não sei se eu concordo inteiramente com essa sua observação. Na realidade, Lula recompensou desproporcionalmente o PT. Né? O PT tem em torno de 12 ministérios. O parceiro mais próximo de Lula, que tem mais ministérios, é o PSB, que tinha 3, agora tem 2. Eu não sei se vai ter esse ministério novo que foi criado. O União Brasil, que tem 3, e o outro PSD, que tem 3. Então, existe vamos dizer assim, um gap, um descompasso entre parceiros e o PT. O PT continua sendo sobre-recompensado. E muitos desses ministros que você considera como escolha pessoal são muito próximos do PT. Né? Podem não ser
formalmente filiados ao partido, mas fazem parte do DNA partidário, né? Vários dos ministros, exemplo, por exemplo, do Direitos Humanos, a própria Aniele Franco, que você citou, a Anísia Andrade, quer dizer, Trindade, que diga, quer dizer, são ministros e ministras que são, vamos dizer assim, que fazem parte do campo estético do PT, fazem parte da cota pessoal do presidente, mas tem um alinhamento muito grande com o Partido dos Trabalhadores. Então, se você considera esses ministros como não partidários, como próximos ao PT, a gente vai isso para 22 ministérios. 22 ministérios. Então, o PT continua sendo o monopolista do governo, né? Qual é a condição do monopólio? O monopólio é aquele que estabelece o preço da mercadoria. Então, quem estabelece o preço da mercadoria é o PT. Ele é o partido que a despeito dos reclamos da Gleisi Hoffmann ou dos filiados ao partido que demandariam diretamente mais ministérios como no passado, em governos anteriores, o governo ainda continua sendo o partido com maior recompensa dentro do governo. E isso ficou estampado agora nessa reforma ministerial, né, que no início se vislumbrou que o PT iria cortar na própria carne, mas isso não aconteceu, né? Esse seria uma boa sinalização, na realidade, se o Lula tivesse de fato interessado em gerar uma coalizão homogênea e coesa, se ele de fato tivesse cortado na própria pele, tivesse tirado ministérios do PT e tivesse alocado proporcionalmente para esses novos aliados que entraram, e não dar um ministério para retirando de outro aliado e criando uma nova pasta ministerial. Quer dizer, essa estratégia claramente evidenciou o quão difícil é o PT dizer não, desculpe, o quão difícil é Lula dizer não para o próprio PT. Né? Essa mesma dificuldade já existia no passado. Né? Lula sempre preferiu ser muito mais proporcional com as tendências internas do PT, muitas delas que não têm voto dentro do Congresso, que não têm representação dentro do parlamento, do que com os aliados que têm voto e representação dentro do parlamento. Então, tem muitas tendências internas do PT que têm mais ministérios do que aliados que têm mais cadeiras dentro do Congresso. Quer dizer, essa contradição interna, né, que o Lula enfrenta de lidar com um partido que é muito forte, como você mesmo destacou, é um partido que tem talvez a maior estrutura partidária e a maior ligação com os movimentos sociais e a maior distribuição também no espaço geográfico nacional, mas, por outro lado, gera tensões o tempo inteiro, porque demanda do presidente Lula uma acomodação desses interesses, mesmo que muitas dessas tendências não tenham a representação necessária para ter aquele determinado peso dentro do governo. Entendi. Então, quer dizer, o Lula não soube ler muito bem as demandas do Congresso, né, ao montar os seus ministérios, mas sabe muito bem como atender o PT, né? Exato. Boa. E talvez por isso, Duda, Uhum. que ele optou por uma coalizão tão gigante dessa natureza, porque é muito mais fácil acrescentar do que você realocar, né? Porque realocar significa imposição de perda a alguém. E ele não foi capaz de impor perda para o seu próprio partido, mesmo que o partido não tenha representação proporcional ao peso que ele tem dentro do governo. Tá. Agora, Carlos, no quesito governabilidade, qual que é a importância da capacidade, então, do presidente de fazer a articulação? Porque o Lula tem viajado muito, né? São várias viagens para o exterior. E aí uma das reclamações é que, poxa, ele então
não deixa muito tempo para ir lá no Congresso e ficar falando com deputado, com senador, né? Essas viagens atrapalham a governabilidade ou não? Eu não creio. Eu acho que o problema maior para a governabilidade são os parceiros se sentirem valorizados dentro do governo, se sentirem que a presença deles é relevante, que eles são importantes para o processo decisório. E nos governos petistas, isso não acontece. O processo é muito centralizado. Você se lembra que um dos principais reclamos do ex-presidente Temer, enquanto era vice-presidente da ex-presidente Dilma, era de que ele jamais foi consultado pela ex-presidente, né? Jamais foi utilizado esse expertise dele. Ele não se sentia valorizado, não se sentia pertencente a um governo, não se sentia corresponsável com o governo. Então, no momento em que abre-se uma janela de oportunidade para se livrar de quem o trata mal, e essa janela de oportunidade traz a possibilidade de eu passar a ser o gerente desse governo, por que não fazê-lo? Né? Então, assim, não é por acaso, Duda, que tem uma correlação entre má gerência de coalizão e maiores escândalos de corrupção, mais efetividade das comissões parlamentares de inquérito, maior custo de governabilidade, menos sucesso legislativo. Quer dizer, a gerência de coalizão, boa gerência, ela não só é importante para você aprovar o que você quer, mas ela é importante também para você obstaculizar o que você não quer. Né? Muita gente não reconhece isso. Quer dizer, uma CPI inconveniente, a perda de controle do processo de uma determinada comissão legislativa que venha aprovar uma legislação inconveniente para o executivo, tudo isso é decorrente de uma má gerência de coalizão. Né? No momento em que o presidente ele tem uma boa gerência de coalizão, a preferência dessa coalizão vai estar espelhada em todas as instâncias legislativas. Ela vai estar espelhada nas comissões, e aí, consequentemente, o presidente corre menos riscos de que algo seja aprovado contrário às suas preferências. Então, ao fim e ao cabo, é exigido de um presidente essa sabedoria de lidar com esse jogo que é complexo. Eu não estou dizendo que esse jogo é simples, esse jogo é complexo, mas exige uma estratégia que não seja ancorada fundamentalmente em afetos partidários, se o seu partido não tem peso suficiente para exercer aquele papel que supostamente aquele presidente está atribuindo. Então, por isso que, por um lado, eu fico até certo ponto pessimista em relação à capacidade que o governo Lula III vai ter de ser consistente ao longo do seu mandato, aprovando medidas de seu interesse e obstaculizando iniciativas da oposição que venham a trazer inconveniência para o próprio governo. Eu acho que aqui ou acolá a gente vai ver alguns fios desencapados nessa coalizão, em que os atores políticos vão se utilizar desses fios desencapados para tentar reequilibrar o jogo. Então, vai ser uma crise aqui, vai ser uma crise acolá, e esse equilíbrio vai ser um equilíbrio instável. E talvez até, em algum momento, como aconteceu no governo da ex-presidente Dilma, a coalizão possa vir até a se quebrar. Né? Em última instância, o impeachment ele foi fruto de uma quebra da coalizão, ou seja, parceiros da coalizão que não mais interpretaram que valia a pena bancar aquele governo e sim apostar numa outra saída. Tá, professor, então,
aqui nessa aula aqui de governabilidade, então, que eu entendi que quando o custo está muito alto, e é o caso agora, então, desse governo, né, ainda não foi calculado, mas a gente sabe que é um custo de governabilidade alto. A gente pode esperar, então, mais CPIs inconvenientes, certo? Exato. E você também falou rapidamente também que isso tem uma relação com corrupção. Você pode É, explicar melhor essa relação e tem alguns exemplos do passado em que isso aconteceu? lógico. Imagina só se você se sente subrecompensado, se você é um parceiro relevante, mas você não está tendo espaço no governo que você acredita que deveria ter. Qual é a sua melhor estratégia? É tentar criar problemas para o governo, certo? Vazar uma coisa aqui, vazar uma coisa acolá, criar um ambiente para que o presidente se vulnerabilize, e aí eu aumente o meu poder de barganha e exija do presidente um retorno que eu acho adequado de acordo com o meu peso, certo? Então, por isso que escândalos de corrupção são muito mais frequentes em governos que gerenciam mal a coalizão, porque esses parceiros vão começar a disparar fogo amigo. Fogo amigo, porque a partir desses torpedos, o governo se vulnerabiliza e aumenta as chances de eu tentar reequilibrar esse jogo. Então, o cálculo é claro. Então, se eu tivesse satisfeito ex ante e acreditando que eu estaria sendo recompensado proporcionalmente ao peso que eu tenho na sociedade, representado no parlamento, eu não teria por que criar instabilidades para o governo. Pelo contrário, eu queria bancar esse governo em qualquer circunstância. Mas se eu me sinto como um acessório que tem um peso marginal no governo, e que outros têm um peso muito maior, e que eu estou competindo com aliados, na realidade eu viro um competidor com aliados, então a minha estratégia dominante é eu criar problema para o aliado. Minha estratégia dominante é eu transformar essa insatisfação em ação concreta para tentar reequilibrar esse jogo. Tá. Carlos, então, o orçamento secreto no governo do Jair Bolsonaro e o mensalão no primeiro mandato do Lula são, então, foram consequências de uma dificuldade, então, desses presidentes de montar uma boa coalizão? Eu acho que o mensalão, sim, o orçamento secreto, não. Eu acho que o orçamento secreto ele tem uma peculiaridade específica. Eu acho que ele foi uma saída ruim encontrada pelo governo Bolsonaro para lidar com restrições criadas por ele mesmo e pela ex-presidente Dilma. Lembra que até 2015 o executivo tinha completa discricionariedade na execução das emendas individuais e coletivas. Só que a presidente Dilma começou a despencar na sua popularidade, especialmente pelo estelionato eleitoral do início do seu segundo mandato, mentiu descaradamente durante a campanha, dizendo que o país estava bem, e logo em seguida nomeia como ministro da Fazenda Joaquim Levy, que tenta colocar de cima para baixo um ajuste fiscal duríssimo, em que a população se sente traída. Então, a sua população despenca, sua popularidade despenca, desculpe. Nesse momento, a presidente Dilma resolve ceder a uma demanda antiga dos parlamentares, que era tornar as emendas individuais dos parlamentares impositivas. Isso foi um tiro no pé gigantesco no presidencialismo multipartidário, porque as emendas individuais eram uma moeda de troca muito ágil e de muita liquidez no mercado político para corrigir problemas, porque quando você aloca um ministério para um parceiro, eu não consigo ficar trocando ministro o tempo todo, porque isso gera descontinuidades nas políticas públicas, gera estresse entre os parceiros. Então o que acontecia? A estratégia dominante era o presidente alocar ministérios
para a maioria dos parceiros mais próximos ideologicamente deles e alocar emendas individuais e coletivas para os parceiros ideologicamente mais distantes dele. Mas no momento que a presidente Dilma torna as emendas individuais impositivas, o presidente perdeu essa moeda de troca, porque no momento que os parlamentares internalizaram que não precisavam mais votar de acordo com os interesses do presidente para verem executadas as suas emendas individuais, o presidente teve que encontrar outra moeda de troca. No início do governo Bolsonaro, como fez uma campanha equivocadamente muito contra a esse jogo com as emendas, porque era um jogo relativamente barato e relativamente eficiente, também tornou impositivas as emendas coletivas. Mas naquele início de mandato dele, no início lá 2019, ele fazia um discurso antipolítica, que não ia governar com coalizão, que não ia governar com partido. Na realidade, até saiu do seu próprio partido, né? Ele preferiu fazer um governo do eu sozinho. E ele viu que, quando estourou a pandemia, essa estratégia deu errado. E aí, o que ele faz? Aí ele procura o Centrão de forma desesperada para criar um escudo protetor e monta uma coalizão minoritária, mas grande o suficiente para obstaculizar iniciativas de impeachment da oposição. Mas aí o Centrão, que estava numa situação privilegiada, porque não foi ele que pediu para ir para o governo, foi o governo que foi bater na sua porta, exigiu em troca uma moeda de troca. Tá. E a moeda de troca encontrada foi o orçamento secreto. Então, o orçamento secreto, ou seja, as emendas de relator, e ela é secreta justamente porque o legislativo não participa das escolhas, né? As emendas individuais e coletivas. Você tem as propostas de emenda, elas têm que ter uma tecnicalidade, elas têm que ter uma justificativa técnica. Elas passam pela avaliação do corpo técnico do Congresso, passa pela aprovação nas comissões, passa pela aprovação no plenário da Câmara, se transforma em lei orçamentária, são muito mais susceptíveis ao controle e ao escrutínio dos órgãos de controle, como o Tribunal de Contas. Com essas emendas de relator, os órgãos de controle só vão ter controle ex post, quando esse recurso chega no município. Então, isso quebrou, isso fraturou o presidencialismo de coalizão, porque retirou essas moedas de troca fundamentais para o presidente construir e manter coalizões. A Suprema Corte, com sua decisão de tornar as emendas de relator inconstitucionais, corrigiu parcialmente esse jogo, porque as emendas de relator que estavam orçadas para esse ano, metade delas, e que não era um valor nada trivial, é quase 10 bilhões de reais, 9 e poucos bilhões de reais, passaram a ser executadas sob discricionalidade de novo do Executivo. Mas agora, sobre uma nova emenda. É uma emenda que está sendo chamada pelos parlamentares e pela imprensa de emenda PIX, em que um parlamentar chega diretamente no ministro Padilha, que tem o controle agora desses recursos no Ministério das Relações Institucionais, e, em função do comportamento cooperativo dele com o governo, ele tem um recurso X, e esse recurso, sem nenhum projeto, sem nenhuma justificativa técnica, vai ser executado diretamente no caixa do prefeito do município XYZ, completamente à revelia, e os órgãos de controle só vão saber disso posteriormente. Então, esse orçamento secreto, tanto a versão bolsonarista da emenda de relator, como a emenda PIX, a sua versão no governo Lula, na realidade é uma excrescência de decisões equivocadas do governo Lula e do governo Bolsonaro de tornar essas emendas obrigatórias. Então, ao invés de enfrentar o Congresso, como o presidente Lula agora teve a chance de enfrentar o Congresso e convencer os membros da sua coalizão de que eles sim deveriam receber desproporcionalmente mais recursos do que a oposição. Esse, inclusive, é o prêmio de ser governo, né? Porque ser governo tem custo, né? Especialmente se eu sou um aliado distante do presidente e eu decido me aliar ao presidente, eu vou perder eleitores. Imagina agora como vários eleitores que votaram
no PP, ou votaram no Republicanos, ou votaram no União Brasil, esperando que esses partidos fossem de oposição ao governo Lula, vêm agora esses governos aliados, esses eleitores devem se sentir muito mal com isso, se sentir traídos por esses partidos. Então, para compensar essa desutilidade, esse custo, esses partidos têm que ser compensados. E essa recompensa deveria ser feita pelo presidente desproporcionalmente para quem lhe é aliado. Então, essa ideia de premiar todos os parlamentares de forma igualitária é completamente equivocada. É igual à isonomia salarial, Duda. É você premiar parceiros e oposição de forma igualitária, sem o presidente ter capacidade de utilizar essa ferramenta como instrumento de montagem de maiorias, né? Professor, você acha que esse cenário todo que a gente falou aqui, né, então que o Congresso mesmo define para onde vai uma parte do orçamento, o presidente então tem um alto custo de governabilidade, dá para dizer que a gente está vivendo um semipresidencialismo ou um parlamentarismo à brasileira? Não, eu não creio, porque um semipresidencialismo pressupõe uma série de artifícios institucionais que o presidente não possui, nem tampouco o parlamento, certo? Então, por exemplo, o presidente não tem o poder de destituir o Congresso, de dissolver o Congresso, como no semipresidencialismo teria. Nem, vamos dizer assim, existe uma separação entre o chefe de governo e o chefe de Estado. Então, o que temos, em última instância, é um presidente enfraquecido. É um presidente que perdeu alguns instrumentos de formação e de manutenção de maioria, mas, mesmo assim, ele continua sendo como a gente chama no jargão da ciência política, o agenda setter. Ou seja, é o presidente ainda que estabelece a agenda do Congresso. O Congresso, na sua grande maioria de legislação que participa, ele é reativo às iniciativas do presidente, né? Raramente o Congresso, unilateralmente, inicia uma legislação e transforma essa legislação em vitoriosa. A grande maioria do trabalho do Congresso tem início no Executivo. O grande legislador no presidencialismo multipartidário é o presidente. Né? O presidente tem a agenda política e o Congresso reage a essa agenda modificando, aprimorando, ajustando, mas o jogo, fundamentalmente, é um jogo em que o presidente é preponderante. Agora, esse presidente atual, quer dizer, os dois desde Bolsonaro e agora esse terceiro mandato de Lula, mostra um presidente que tem menos instrumentos de formação e manutenção de maioria do que tinha anteriormente, mas ainda é muito poderoso, tem muitos poderes constitucionais, tem ministérios, cargos na burocracia, tem agora essas emendas discricionárias que estão na mão do ministro das Relações Institucionais. Então, e isso tem sido forte o suficiente para montar uma coalizão enorme, né? Porque, Duda, é importante dizer, ser oposição no Brasil é muito duro, é muito difícil, porque ser oposição significa comer o pão que o diabo amassou, porque não faz sentido o presidente alocar recursos para um partido no Congresso que vai lhe obstaculizar, que vai criar problema para você, certo? Então, só quem joga o jogo de oposição no Brasil é quem tem a esperança de disputar a presidência competitivamente no futuro próximo. Né? Quem tem um candidato competitivo e aí joga e abre o jogo de oposição aberta, como o PT fez ao longo da sua história. Lembra que o PT, desde o seu nascimento, sempre jogou o jogo majoritário, disputando candidatos à presidência, nunca abriu mão disso, seja na condição de vencedor, seja na condição de perdedor.
É raro que um partido seja tão consistente em uma trajetória como o PT foi. Você vê o quanto o PL, agora, que deveria ser o majoritário perdedor consistente, oposição consistente ao governo, vacila. Em vários momentos, alguns parlamentares do PL votam com o governo. Ou seja, num jogo majoritário, quanto mais a oposição coopera com o governo, maior o tempo que essa oposição vai permanecer na condição de oposição. Porque quanto mais o governo de plantão acerta, mais a oposição vai perdurar nessa condição. Então, não faz sentido partidos de oposição cooperarem com o governo. Já tem partido demais para cooperar com o governo na coalizão. Mas, para isso, tem que ser fortes o suficiente e estar preparados a comer pão e água durante o intervalo que for oposição. Por que os parlamentares de oposição topam esse jogo? Porque eles esperam jogar esse mesmo jogo quando forem governo amanhã. Entendi. E assim o jogo se equilibra. Ótimo. Carlos, nosso tempo está acabando, mas só uma curiosidade, você dá aula do quê aí na Fundação Getúlio Vargas, do Rio? Eu dou aula de ciência política, eu dou aula de instituições políticas e de comportamento político aqui na Escola Brasileira de Administração Pública e de Empresas, da Fundação Getúlio Vargas. A grande maioria da minha agenda de pesquisa, ela se centra em relações executivo-legislativo, eleições, organizações de controle. Então, é isso que eu não só ensino, mas eu pesquiso. Ótimo. Adorei. Uma super aula aí. Muito obrigado, viu, Carlos? Foi um prazer, Duda. Espero participar em outras ocasiões. Um abraço. Vou te ligar, sim. Bom, eu conversei com Carlos Pereira, professor da Fundação Getúlio Vargas e um dos criadores, então, do Índice de Custo de Governabilidade. Eu sou Duda Teixeira, esse é mais um Cruzoé Entrevistas. O Cruzoé Entrevistas é um programa que sai sempre às sextas-feiras, junto com a edição semanal da revista. É isso aí, até a próxima. Muito obrigado.